Olá, seja bem-vindo! Hoje falaremos da Batalha de Heillen, conhecida como a Batalha dos Capacetes de Prata. Foi também a última grande carga de cavalaria feita pelas forças alemãs nos campos de batalha. Deixe o like e se inscreva para apoiar o crescimento do canal, desde já agradeço. A Batalha de Heillen, também conhecida como Batalha dos Capacetes de Prata. Por causa dos muitos capacetes de cavalaria deixados para trás no campo de batalha pelos cavaleiros alemães, ocorreu em 12 de agosto de 1914 no início da Primeira Guerra Mundial, entre as forças alemãs lideradas por Georg von der Marwitz e as tropas belgas lideradas por Leon de Witt. O nome da batalha faz alusão à Batalha das Esporas Douradas, 11 de julho de 1302, quando 500 pares de esporas douradas foram recuperadas do campo de batalha. Heillen era uma pequena cidade mercantil e uma conveniente travessia do rio Jet e estava situada no principal eixo de avanço do exército imperial alemão. A batalha foi uma vitória tática belga, mas fez pouco para atrasar a invasão alemã da Bélgica. Em 3 de agosto, o governo belga recusou um ultimato alemão e o governo britânico garantiu apoio militar à Bélgica se a Alemanha invadisse. A Alemanha declarou guerra à França, o governo britânico ordenou a mobilização geral e a Itália declarou neutralidade. Em 4 de agosto, o governo britânico enviou um ultimato à Alemanha e declarou guerra à Alemanha à meia-noite de 4/5 de agosto, horário da Europa Central. A Bélgica cortou relações diplomáticas com a Alemanha e a Alemanha declarou guerra à Bélgica. As tropas alemãs cruzaram a fronteira belga e atacaram Liege. Uma semana após a invasão alemã, a cavalaria alemã estava operando em direção a Celta e Diez, o que ameaçava o flanco esquerdo do exército no Jet. O quartel-general belga escolheu Heillen como um lugar para atrasar o avanço e arranjar tempo para completar uma retirada ordenada para o oeste. A divisão de cavalaria belga foi enviada de Sint-Truiden para Budingen em Heillen, para estender o flanco esquerdo belga. O segundo corpo de cavalaria alemão, o Heerescavalerie Comando II comandado pelo general Georg von der Marwitz, foi encarregado de realizar reconhecimentos em direção a Antuérpia, Bruxelas e Charleroi. Em 7 de agosto, os grupos de reconhecimento descobriram que a área para uma linha de Diez a Huy estava vazia de tropas belgas e aliadas. Havia rumores de que as tropas belgas e francesas estavam entre Thiene e Huy. Marwitz avançou para o norte, em direção aos grupos da cavalaria belga, que haviam se retirado para Diez. Em 11 de agosto, grandes corpos de cavalaria, artilharia e infantaria alemãs foram vistos por batedores de cavalaria belgas na área de Sint-Truiden a Celta e Diez. O quartel-general belga antecipou que as manobras alemãs prenunciaram um avanço alemão em direção a Celta e Diez. Para bloquear o avanço alemão, a divisão de cavalaria belga comandada pelo tenente-general Leon de Witt foi enviada para guardar a ponte sobre o rio Jet em Heillen. Durante uma reunião à noite, o Estado-Maior belga convenceu de Witt a lutar uma ação desmontada, para anular a vantagem numérica alemã. O general de Witt havia guarnecido as travessias de Jet em Diez, Heillen, Geetz e Budingen. A estrada principal de a Celta Diez passava por esta aldeia, a maior parte da qual ficava na margem esquerda. Se capturados, Loxbergen e Van Rode seriam flanqueados e a ala esquerda do exército belga seria ameaçada. O general de Witt usou Heillen como posto avançado e concentrou um batalhão de infantaria ciclista e cavalaria desmontada atrás da aldeia, de Zelhavelpen e a aldeia de Lebroec, para atuar como uma linha de resistência se Heillen fosse capturado. Em Heillen, há várias pontes entre os rios Jet e Velp. A aldeia também é cortada pela Groteba, a estrada principal, que conecta a Celta e Diez. No início da guerra, não havia muitas pontes na região, tornando-as de Heillen taticamente importantes. O belga, assim como os altos comandos militares alemães, tinham plena consciência disso. Igualmente importante, ao sul do centro da cidade de Heillen, corria uma barragem ferroviária elevada que seguia uma ampla curva de sul a norte pela paisagem. Era a antiga ligação ferroviária entre as cidades de Thiene e Diez, hoje ainda proeminente na paisagem, coincidindo em parte com as ruas Portland e Stadsbend e posteriormente utilizada como uma ciclovia turística. Da velha estação ferroviária de Heillen, não sobrou nada. Para derrotar a França, o plano de implantação alemão baseado no trabalho de Alfred von Schlieffen e Helmut von Moltke incluía um avanço rápido pela Bélgica para evitar as fortificações francesas ao longo da fronteira com a Alemanha. A rápida captura de Liege, um grande entroncamento ferroviário, foi crucial para os alemães.
Embora a cidade tenha caído em 7 de agosto, os fortes ao redor resistiram até 16 de agosto. Devido à resistência em torno de Liege, Brabante Oriental e o rio Jette chamaram a atenção dos alemães. Se seu exército pudesse avançar em algum lugar entre as cidades de Diez e Sint-Truiden, a estrada para Bruxelas ficaria aberta, criando uma cunha entre as divisões do exército belga ao norte e ao sul. Desde a eclosão da guerra, o general de Witt havia recebido tarefas de reconhecimento nas províncias de Liege e Limburgo, e sua divisão de cavalaria também era responsável pela defesa da longa e vulnerável frota leste do exército belga. Em 11 de agosto, houve uma troca de tiros entre grupos de batedores perto do rio Albeck em Eckdestad e na ponte do Jette em Heillen. Ficou claro, enquanto a batalha pelas fortificações ao redor de Liege ainda ocorria, que o corpo de cavalaria do general Georg von der Marwijk seria implantado perto de Heillen para cruzar o rio Jette e avançar na direção de Bruxelas o mais rápido possível. O diário de Marwijk prova de que era realmente a intenção de chegar a Bruxelas. 2 dias após sua derrota em Heillen, ele escreveu: "Eles ficarão muito descontentes com meu serviço, isso eu sabia de antemão. Todos pensaram que devíamos ter cavalgado para Bruxelas. Mas era uma impossibilidade nessas circunstâncias terríveis." Na noite de 11 e 12 de agosto, de Witt e sua equipe decidiram que, no dia seguinte, lanceiros e batedores lutariam desmontados com suas carabinas. Esse desvio das antigas tradições de batalha foi a inspiração de 2 jovens oficiais, o comandante Tasnier e o tenente Van Verstraeten. Foi apenas nas primeiras horas de 12 de agosto que o comando do exército belga em Leuven percebeu que os alemães estavam dirigindo grandes quantidades de infantaria e cavalaria para Heillen. A cavalaria alemã não começou a se mover até 12 de agosto devido ao cansaço dos cavalos causado pelo intenso calor do verão e pela falta de aveia. A 2ª Divisão de Cavalaria, Major-General von Krane, avançou através de Asselt para Spalbeek e a 4ª Divisão de Cavalaria, Tenente-General Otto von Garnier, avançou via Alken para Stavoord. Às 7 horas, o quartel-general belga descobriu a partir de mensagens sem fio interceptadas que as tropas alemãs avançavam em direção à posição de Witt e enviou a 4ª Brigada Mista para reforçar a divisão de cavalaria. Os reforços demoraram até às 14 horas e às 15 horas para chegar. A maioria das tropas belgas se posicionou próximo e ao sul do Igevinimingchuev, uma casa de fazenda local. Apenas uma companhia de ciclistas carabineiros, aproximadamente 150 homens, guardava a ponte do Jette. Marwijk ordenou que a 4ª Divisão de Cavalaria cruzasse o Jette. Às 8 horas e 45, os 7º e 9º Batalhões Jaeger avançaram. 9 por volta das 8 horas, a infantaria alemã, apoiada pela artilharia, atacou a ponte e logo tornou a posição dos defensores insustentável. A decisão foi tomada para explodir a ponte e recuar para o sul de Heillen atrás da barragem ferroviária. Devido à má qualidade da pólvora belga, a explosão destruiu apenas parcialmente a ponte. Um grupo de batedores alemães avançando de Eckdestad foi atacado por tropas belgas e com 200 soldados belgas tentaram estabelecer uma posição fortificada na antiga cervejaria em Heillen, mas foram expulsos quando os alemães trouxeram a artilharia de campo e conseguiram com 1000 soldados no centro de Heillen. O comando alemão ficou eufórico ao ser informado de que a importante ponte fora tomada rapidamente e quase intacta. Unidades de cavalaria alemãs entraram em Heillen com força. Ao mesmo tempo, uma ponte flutuante foi construída perto do castelo Landwin-Donk para transferir mais tropas através do Jette para um ataque de flanco contra os belgas. Os primeiros ataques à estação de Heillen e à barragem ferroviária foram repelidos por 2 companhias de carabineiros ciclistas com fuzis e metralhadoras. A pressão dos ataques da infantaria alemã tornou sua posição insustentável. Por volta do meio-dia, os soldados retiraram-se a pé pelos campos, para se juntar à força principal da divisão. A artilharia belga abriu fogo, o que expôs suas posições mascaradas. Os oficiais de artilharia tiveram tempo suficiente para explorar a paisagem e assumir suas posições e os canhões na colina conhecida como Mettenberger estavam posicionados perfeitamente. Os projéteis explodiram no centro de Heillen, onde um grande número de tropas alemãs foram posicionadas e causaram pânico. A princípio, os alemães pensaram que o fogo de artilharia vinha de uma colina conhecida como Bockenbeer. Pouco depois do meio-dia, 2 esquadrões do 17º Regimento de Dragões avançaram ao longo do Distersteenweg até o sopé do Bockenbeer. Em Zell,
eles foram enfrentados por tropas atrás de uma barricada. A estrada era ladeada por sebes e tinha sido vedada com arame farpado, obrigando os dragões a fazerem um ataque frontal. Um grande número deles foi morto, ferido ou capturado. Os canhões belgas continuaram disparando, seguidos quase imediatamente por uma nova carga dos dragões através da barragem ferroviária, em direção a Mettenberg. Os ciclistas carabineiros belgas ainda se retiravam pelos campos e já haviam cruzado a Betserba, uma estrada norte-sul submersa. Overstraeten temeu que eles estivessem recuando rápido demais e ordenou aos ciclistas carabineiros que retornassem à estrada afundada e tomassem novas posições ali, mas a cavalaria alemã já avançava pelos campos. Nas 2 horas seguintes, regimentos de dragões, cuirassiers e ulanos apareceram no campo de batalha na mesma ordem em que haviam cruzado o rio Jet e atacado com lança e sabre. Os ciclistas carabineiros foram pegos a céu aberto entre a Betserba, estrada, e a fazenda Ijevin. A estrada afundada à frente deles era uma barreira para a cavalaria e a precisão da artilharia belga dispersou a cavalaria alemã. O grande volume dos ataques alemães dominou os ciclistas carabineiros e os capitães Van Damme e Pankin foram mortos. Uma vez que sua posição foi invadida, eles foram pegos no fogo cruzado, quando os lanceiros belgas na fazenda Ijevin abriram fogo. As numerosas cargas da cavalaria alemã foram finalmente interrompidas por tiros de armas pequenas. Os ataques alemães aos canhões belgas em Mettenberg foram um fracasso e eles não puderam avançar imediatamente para a fazenda Ijevin. Apoiada por sua artilharia perto da estação de Heillen e na vila de Velpen, a infantaria alemã atacou a fazenda e acabou vencendo os defensores. Com muito atraso, essas más notícias chegaram à sede belga em Leuven. A cavalaria está recuando em Kersberg-Miscon, não sobrou quase nada de toda a divisão. O avanço no flanco oriental do exército belga agora parecia um fato, e o rei Alberto foi aconselhado a deixar Leuven imediatamente. As tropas belgas estavam perdendo terreno constantemente e a situação parecia desesperadora. Entre as 14 horas e as 15 horas, os primeiros soldados da Brigada Mista apareceram no campo de batalha, após uma marcha de 17 quilômetros desde Thiene. Sua artilharia foi posicionada em Molenbeek, Windmill-Hill e no centro da vila de Luxbergen. As seções de metralhadoras da brigada imediatamente abriram fogo contra os alemães. O apoio também veio da cidade vizinha de Diez. Por volta das 17 horas, o coronel do Jardim montou uma unidade de combate que dirigiu de Diez a Zell em 6 carros. O coronel do Jardim foi gravemente ferido em Zell, mas o tenente Van Doren, do 4º Regimento de Chasseus Montados, conseguiu, com alguns homens, silenciar a artilharia alemã ao longo da estrada para Heillen. Por volta das 19 horas, a fazenda Ijevin foi recapturada e Witt então ordenou um contra-ataque a Velpen e Heillen para empurrar o inimigo de volta para a margem direita do rio Jet. Ao contrário da divisão de cavalaria, a 4ª Brigada Mista era composta principalmente de recrutas e carecia de oficiais. A inexperiente infantaria atacou cegamente em direção ao vilarejo de Velp, onde metralhadores alemães haviam se escondido em várias casas e fazendas, e foram repelidos. Houve uma calmaria ao anoitecer quando, impressionados com a resistência belga e após um ganho territorial limitado e a chegada de reforços belgas, os alemães interromperam o ataque e recuaram. Às 23 horas, um telegrama do general de Witt chegou ao quartel-general do rei Albert em Leuven. As tropas alemãs foram repelidas em Heillen com enormes perdas em homens e cavalos. De Witt repeliu os ataques da cavalaria alemã ordenando que a cavalaria, que incluía uma companhia de ciclistas e uma de pioneiros, lutasse desmontada e enfrentasse o ataque com tiros de rifle em massa. Vítimas significativas foram infligidas aos alemães. A cavalaria alemã conseguiu obscurecer as operações no flanco direito alemão, estabeleceu uma frente paralela com Liege e descobriu as posições do exército de campanha belga, mas não foi capaz de penetrar além da linha de frente belga e reconhecer as disposições belgas além. Maximilian von Possek disse após a batalha: a brigada está destruída. Cavalgou contra infantaria, artilharia e metralhadoras, pendurou-se no arame, caiu em uma estrada afundada, todos abatidos. Apesar de uma vitória belga, a batalha teve pouco efeito e os alemães mais tarde sitiaram e capturaram as áreas fortificadas de Namur, Liege e Antuérpia, nas quais a estratégia belga foi baseada. O avanço alemão foi interrompido na Batalha de C no final de outubro de 1914, quando os alemães expulsaram as tropas belgas e aliadas da maior parte da Bélgica e impuseram um governo militar.
O fato de a cavalaria belga lutar desmontada, e dessa forma, vencer a ainda montada cavalaria alemã era uma indicação precoce do fato de que a cavalaria, por muitos séculos um componente importante de todos os exércitos, havia se tornado obsoleta. Com o desenvolvimento posterior da guerra e sua transformação em guerra de trincheiras, todos os exércitos em conflito tomaram consciência dessa mudança significativa.